Como eu saí do absoluto zero e cheguei aos 43 mil em apenas 28 meses. É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Se você quiser saber como eu consegui, fica comigo até o final do vídeo, porque se eu conseguir, você também consegue. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Bem-vindo de volta ao canal François Renda Mais. Se você já é inscrito aqui no canal, tá, já considera aí deixar o seu like. Agora, se você está chegando aqui pela primeira vez, fica comigo aí até o final desse vídeo. Se no final do vídeo você entender que esse conteúdo agregou algum valor a você, que trouxe algum conhecimento, considera também se inscrever e deixar o seu like. Bem, vamos lá. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a evolução da minha carteira e mostrar para vocês como eu consegui sair do absoluto zero e depois de 28 meses chegar ao patrimônio de 43 mil reais investido. Então, só para contextualizar o que aconteceu na minha vida. Quando eu não conhecia nada sobre investimento, eu estava praticamente quebrado. Eu estava trabalhando, mas não me sobrava nada, eu não tinha dinheiro para nada, o dinheiro só dava muito mal para pagar as contas e só. E num determinado momento da minha vida eu percebi que eu precisava mudar as minhas atitudes, porque senão eu ia passar a vida toda na corrida dos ratos, correndo todos os meses atrás de dinheiro para pagar as contas e depois não ter mais nada, e no mês seguinte fazer a mesma coisa. Então eu percebi que eu precisava mudar, que eu precisava fazer alguma coisa. E o que foi que eu fiz naquele momento? Eu não tinha nada, não tinha cartão de crédito, não tinha nada, estava quebrado mesmo. Eu tinha o meu trabalho, mas não tinha dinheiro para nada, a não ser para pagar as contas do mês e alimentação e só. Foi que eu vi no Banco Inter lá um investimento chamado CDB mais limite de crédito, que era um investimento que você fazia aquele investimento e você tinha um crédito lá naquele seu cartão, você podia comprar parcelado e tudo mais, aquele valor continuava lá rendendo juros e você tinha um cartão de crédito, vamos dizer assim, de certa forma. Então eu peguei a primeira vez e consegui fazer um investimento de R$200. Em alguns momentos eu comprava alguma coisa no cartão lá e aquele dinheiro continuava rendendo lá. Se eu quisesse sacar ele, eu só poderia fazer isso depois que eu pagasse aquela fatura lá. Então esse foi o meu primeiro passo nesse mundo de investimento. Foi pegar aquele R$200 e investir num CDB. Mas a primeira coisa que eu precisei fazer e que você vai precisar fazer se você estiver na mesma condição é você olhar para a sua vida e ver que você precisa mudar. Porque se você achar que está tudo bem, então nada vai mudar. Então naquele momento eu fiz aquilo e foi a partir daquele pontapé inicial que a minha história começou a mudar como investidor. Então eu fiz aquele investimento de R$200 naquele CDB mais limite de crédito. Depois eu fui fazendo mais alguns aportes e eu fui entendendo como funcionava, o que era um CDB, que eu não conhecia nada disso. Eu fui estudando sobre o assunto, eu fui lendo alguns livros para abrir a minha mente sobre investimento. Alguns dos quais eu ainda tenho aqui até hoje, que eu ainda leio sempre eles. E isso foi abrindo a minha mente sobre investimento. Eu fui estudando sobre vários tipos de investimento. Eu comecei lá no mais simples, que é um CDB, e fui investindo. Depois eu saí daquele CDB mais limite de crédito. Por quê? Porque tinha outro CDB que rendia mais do que ele, né? Então eu já fui investindo em outro CDB, comecei a investir em LCI. Aí eu fui me aprofundando e fui cada vez mais aprendendo sobre investimento, buscando conhecimento, correndo atrás. E eu vi que estava valendo a pena. O que eu ganhava era muito pouco, obviamente, né? Você investe R$200, R$300 naquela época lá, há mais de 2 anos atrás, eu recebia lá o que? R$200 dava mais ou menos no mês, menos de R$2 de rendimento no mês. Mas eu continuei fazendo aquilo, continuei. E cada vez mais o meu valor foi aumentando. Aí eu comecei a aprender sobre educação financeira, que é o que você vai encontrar bastante nesse canal, falando sobre educação financeira, algumas coisas que você deve evitar, coisas que você deve deixar de lado, coisas que você deve até deixar de comprar, coisas desnecessárias. E aquele dinheiro que começa a sobrar na sua mão, você começa a fazer os aportes, você começa a aportar mais do que aquilo que você tinha começado no início. Então foi assim que começou minha trajetória. Não quero falar tudo porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas no canal tem vários vídeos aí, né, que eu coloco todos os meses para vocês, que é a evolução da minha carteira, como ela tá. Eu abro a minha carteira de investimento, mostro para você como está lá cada ativo, quanto eu estou ganhando todos os meses, como está a evolução, e é isso que eu quero mostrar para vocês hoje. Eu fiz só essa introdução para vocês entenderem como eu comecei, e que se eu fiz isso, eu sei que dá para vocês fazerem também. Por isso que eu
eu lanço esses vídeos para que você de certa forma tente se espelhar nisso e também colocar em prática também na vida de vocês. Então eu vou abrir para vocês aqui o meu aplicativo, vou colocar na tela para vocês aí e vou mostrar para vocês como está a minha carteira hoje, depois de 28 meses. Então vamos lá, eu vou abrir aqui o aplicativo Kinvo, que é onde eu gerencio os meus investimentos. E vou mostrar para vocês como está essa carteira hoje, qual foi a evolução dela, o que eu comprei, o que eu não comprei. E é isso que vocês vão ver hoje, quanto está rendendo todos os meses. Isso aqui eu sei que é importante para vocês também. Então vou começar colocando na tela aqui para vocês aqui, ó, a partir de janeiro, como estava a minha carteira de investimento em dezembro, melhor. No mês de dezembro, vocês estão vendo aí na tela aí, era esse valor que eu tinha investido lá. E se vocês acompanharem os vídeos anteriores, a evolução da minha carteira, você vai ver que isso foi aumentando ao longo do tempo. Então, se vocês perceberem aqui no mês de dezembro, quanto foi o meu ganho de capital? R$ 1.266,42, uma média de 3,35% nesse mês de dezembro eu ganhei. É óbvio que, como eu já mostrei para vocês, em alguns meses aqui, como eu tenho muita renda variável também, em alguns meses eu tenho um ganho menor, em outros meses eu não ganho nada, em alguns meses eu tenho um prejuízozinho. Só que quando você faz a análise, o somatório de tudo, você vê que no mínimo 1% todo mês você consegue garantir. Então, ó, no mês de dezembro vocês estão vendo lá o valor que tinha e quanto foi que eu ganhei aqui na carteira, 3,35%. Muito mais que o CDI, que deu 0,89%, ficou só um pouco abaixo do IFIX, que o IFIX é a média de vários fundos imobiliários lá, né? Então você percebe aqui, ó, no mês de janeiro eu já não tive ganho. Se vocês olharem aqui, ó, na minha carteira foi vamos dizer assim, um prejuízo, né, de 0,29. R$100 a menos, eu não ganhei nada nesse mês, mas voltando lá já deu 3,35. E agora no mês de fevereiro, é o começo do mês ainda, está no início do mês ainda, então eu estou aí com menos 249, mas mesmo se eu somar aqui, ó, só o mês de dezembro, se vocês olharem aqui, ó, só esse mês eu já tive uma rentabilidade de 3,35. Isso equivale, se eu dividir aqui, no mínimo 1,10% em cada mês eu teria ganho aqui. Então, para mim, está tranquilo. Em alguns meses, como eu comentei com você, quando a gente tem uma carteira diversificada, que tem também nela renda variável, em alguns meses você vai ganhar bem mais, outros meses vai ganhar bem menos, alguns meses vai ficar no negativo. Mas no somatório de tudo, no decorrer do tempo, você percebe que valeu a pena, que o ganho é muito superior, às vezes até 1% ao mês. Então vou mostrar para vocês aqui os ativos que eu tenho, que eu comprei, para vocês entenderem como está a minha carteira de investimento. Ó, eu tenho aqui, ó, criptomoedas, vocês vão perceber aqui que eu tenho Bitcoin e tenho Ethereum. Não é muita coisa, ó. Tem aqui, ó, 500 e investi pouco menos de R$500, tem R$511 lá em criptomoeda, que também é uma coisa que está crescendo bastante, então não poderia deixar de investir, né, nele também. Mais embaixo aqui, se vocês perceberem, eu tenho fundos imobiliários. Quantos fundos eu tenho? Eu tenho 10 fundos imobiliários. Eu lembro que eu já comentei com vocês nesse vídeo que a minha meta era chegar no máximo a 10 fundos imobiliários, que é o que dá para me administrar, que é o que dá para eu todos os meses dar uma analisada, ver como eles estão, ver se vale a pena continuar, se não vale. Então, se eu tivesse muito mais que isso, ia ficar difícil de fazer uma análise por causa do tempo, né? Meu tempo é meio corrido, além de fazer esses vídeos aqui, que também é um trabalho, eu tenho o meu trabalho também fora disso aqui que eu estou fazendo para vocês. Então, o tempo fica meio curto. Então, vocês percebem aqui dos 10 fundos imobiliários, só para vocês entenderem o que eu tenho na minha carteira. Eu tenho o CPTS11, que é um fundo de papel. Eu tenho aqui, ó, o HGLG11, que é um fundo de galpões logísticos. Eu tenho aqui, ó, o HSLG, também galpões. Eu tenho aqui, ó, o JSRE, que é um de lajes corporativas. Comprei mais cotas recentemente. Eu tenho aqui o MOL11, que é shopping. Eu tenho aqui, ó, o MXRF11, que é bem conhecido, é um fundo de papel também. Eu tenho só 2 fundos de papéis dentro dessa carteira de 10 fundos imobiliários. 8 são de tijolos e 2 são de papéis. Eu tenho o TEGAR11, né, que é um fundo de desenvolvimento também. Esse é um fundo que paga um bom dividendo. Eu acho que de todos os fundos que eu tenho aqui, o que tem um risco maior, vamos dizer assim, é esse, né? Mas ele também paga uma boa rentabilidade. Eu tenho aqui o VISC11, né, que é um fundo de shoppings. O XPLG, que também são galpões logísticos. Eu tenho aqui, ó, o XPML, que também é um fundo de shopping. Aí aqui começa a renda fixa, tem pré-fixada, tem 4 renda fixa pré-fixada. Vocês vão ver que eu tenho um CDB aqui pré-fixado da Ecoval.
Eu tenho aqui o CDB também da Ecoval, que é atrelado ao IPCA. No caso aqui é LCI, na verdade, esse que eu mostrei, essa outra aqui, né? É uma LCI que está me pagando 13,85% ao ano. Já faz mais de ano que eu comprei investi nessa LCI. Eu tenho aqui essa outra LCI do Banco Inter que me paga 12,1%. Aí eu tenho a pós-fixada aqui, eu tenho um CDB que está atrelado ao IPCA, IPCA mais 7,85%. Então vocês percebem que a minha carteira é bem diversificada. É isso que faz com que a gente consiga ganhar um bom rendimento todos os meses. E eu tenho um pouco aqui no Tesouro Direto. No Tesouro Direto eu até vendi um pouco do meu Tesouro Direto. Eu tinha mais do que isso aqui, tinha 8 mil e pouco aqui. Eu tirei uma parte e comprei alguns fundos imobiliários que ainda estavam baratos, que eu vi que valia a pena comprar, achei que era o momento certo, então eu tirei uma parte do Tesouro Direto no IPCA+, e comprei alguns fundos imobiliários. Aí eu vou entrar aqui para vocês verem a análise aqui, só para mostrar a vocês como está a diversificação, a evolução da minha carteira aqui, ó. Distribuição primeiro. Esse aplicativo Kim você consegue ver várias coisas. Se você olhar aqui na distribuição da minha carteira, você vai ver que agora, nesse momento, a maior parte dos meus investimentos vai estar em fundos imobiliários. Então você percebe aqui esse azulzinho, ó, fundos imobiliários, 53%. Aí eu tenho aqui, ó, 10, 20, quase 25% em renda fixa pré-fixada. E eu tenho aqui também renda fixa pós-fixada, quase 10%. Tesouro Direto, quase 11%. E um pouquinho aqui de criptomoeda, que equivale a 1,18% da minha carteira de investimento. Aqui tem os valores, que é o que eu já mostrei para vocês lá. Eu vou mostrar para vocês aqui também o rendimento que está dando dos meus fundos imobiliários também, só para vocês terem uma ideia como está também essa parte aí de fundos imobiliários, quanto está me rendendo todos os meses. Se eu colocar aqui em proventos, ó, vocês vão perceber que só nesse mês de fevereiro aí tem mais de R$150 agora para eu receber de proventos de fundos imobiliários. E esse 152 ainda não está incluído aqui o XPML, que ele paga um pouquinho mais na frente. Esse valor eu vou receber dia 16 de fevereiro, mas aproximadamente lá para o dia 20, 25 eu vou estar recebendo também do CPTS e do XPML. Somando tudo vai dar aproximadamente aqui R$175. Então vocês estão vendo aí como está a evolução do meu patrimônio, o que eu tive que fazer, como eu comecei, e se eu fiz isso eu sei que dá para vocês fazerem também. Esses tipos de investimentos. Se vocês estudarem sobre investimentos, sobre os assuntos de investimento, vocês vão entender sobre diversificação da carteira e vocês vão conseguir também alcançar tudo isso que eu já consegui alcançar em 28 meses. Para mim é pouco tempo para ter chegado nesse valor, e eu sei que se vocês fizerem a coisa certa, se vocês estudarem sobre o assunto, vocês também vão conseguir. Esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês hoje, mostrar como está a evolução da minha carteira, mostrar como eu comecei, e eu espero que no próximo mês agora eu consiga fazer um aporte, eu acho que o maior da minha carteira que eu pretendo fazer. Não sei se vou conseguir, tudo depende de um valor que eu estou esperando aí para receber. Espero que dê tudo certo aí. Se der tudo certo, eu quero fazer esse aporte aí, vamos dizer assim, não vou dizer online, eu quero fazer esse aporte assim, fazendo um vídeo para vocês mostrando na prática, fazendo esse aporte em alguns fundos imobiliários. Outra parte eu vou investir em renda fixa, mas para que isso aconteça também, eu espero que até semana que vem tudo dê certo, eu consiga receber esse valor aí e eu possa fazer esse investimento na prática, mostrando para vocês aí como investir, o que comprar naquele momento e como vai ficar a minha carteira. Então eu pretendo mostrar isso para vocês também. Então tudo depende de as coisas darem certo aí, desse valor que eu estou esperando para receber. Eu fico até um pouco às vezes ansioso, né? Porque você quer pegar aquele valor para investir. Então se você quiser deixar nos comentários aí, hashtag aí vai dar certo. Quem sabe aí dar uma força positiva aí. E quando for semana que vem dar tudo certo, eu consigo fazer esse aporte aí, mostrando para vocês diretamente no canal, aportando esse valor, que vai ser um valor totalmente diferente de todos os aportes que eu já tenho feito, mas para isso as coisas precisam dar certo. Então deixa aí nos comentários aí, hashtag vai dar certo, porque aí de repente essa força positiva aí ajuda e as coisas realmente dão certo, beleza? Esse é o vídeo que eu queria trazer para nós hoje, sobre como começar, como eu comecei, como eu cheguei até esse valor, e vocês vão perceber que dentro desse pouco tempo aí eu consegui chegar nesse valor. Vocês vão ver aqui, ó, que eu coloquei uma meta para essa carteira, tá? Eu espero que vocês façam isso também, que vocês tenham uma meta
quanto você quer ter daqui a 2 anos, 3 ou 5 anos. Eu fiz uma meta aqui, ó, que fica aqui, ó, na minha carteira, que vocês podem ver, ó, é uma meta de 100 mil reais. Isso está previsto para dezembro de 2027. Essa meta foi lançada aqui no canal, eu deixo aberto para vocês, e hoje eu já consegui atingir 43% dessa meta. Ainda tenho aí até 2027, então pelo decorrer das coisas eu acredito que eu vou conseguir essa meta antes. Depois que eu alcançar essa, eu pretendo traçar outra meta também, eu vou colocar aqui no canal, mostrar para vocês, e vocês também precisam ter a meta de vocês, seja lá o valor que for, 5 mil, 10 mil, 20, 50, vocês só precisam colocar uma meta que seja alcançável para vocês, e vocês começar todos os meses fazer os seus investimentos para vocês alcançar os seus objetivos, beleza? Se esse vídeo tem agregado algum valor a vocês, se tem trazido algum conhecimento, não se esqueça aí, tá, de se inscrever no canal, de deixar o seu like, e não se esquece do comentário que eu falei. Deixa aí nos comentários aí, hashtag vai dar certo, porque essa força positiva aí com certeza vai ajudar para que corra tudo bem, e na próxima semana eu possa fazer esse aporte aí que vai ser totalmente diferenciado diretamente aqui pelo canal, beleza? Esse foi o vídeo de hoje e até a próxima.